Gente, então vamos lá, dando continuidade ao nosso conteúdo que fala sobre o reino Monera. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nutrição das bactérias. Nós vamos ver como é que as bactérias elas fazem para obter a energia necessária para sua sobrevivência. Em relação à nutrição, as bactérias elas são classificadas em dois tipos. Nós vamos ter as bactérias heterotróficas, que são aquelas bactérias que não conseguem fabricar o próprio alimento, certo? E nós vamos ter o grupo das bactérias autotróficas, que são aquelas bactérias autossuficientes que conseguem sozinhas fabricar o próprio alimento, certo? E quando nós falamos aqui dessas bactérias heterotróficas, nós temos um grupo muito famoso, que é o grupo das bactérias decompositoras. Quando você estava lá no sexto ano, você estudou um conteúdo chamado cadeia alimentar, e vocês viram que nas cadeias alimentares, na sua base, sempre existe o que nós chamamos de produtores. E os produtores, eles sempre são as plantas. Em seguida aos produtores, nós temos os consumidores primários, que são os animais herbívoros, seguidos consumidores secundários, que geralmente são os animais carnívoros, os consumidores terciários, que são os onívoros, e por fim, nós temos os decompositores. E nós dizemos que os decompositores nas cadeias alimentares são as bactérias e os fungos. E essas bactérias decompositoras são essas bactérias heterotróficas. São as bactérias que vão ter a capacidade de se alimentar de restos de animais e plantas mortos e vão transformar essa matéria orgânica em matéria inorgânica, como, por exemplo, os sais minerais. Lembrando, gente, que essas bactérias decompositoras, elas também podem ser chamadas de bactérias saprófitas, certo? De repente, você pega uma questão que esteja lá, trazendo a denominação de bactérias saprófitas. Aí você sabe que são a mesma coisa de bactérias decompositoras, certo? Essas bactérias decompositoras, elas são muito importantes, por quê? Porque elas fazem um processo que nós chamamos de ciclagem da matéria, certo? Elas vão fazendo essa ciclagem, que é exatamente isso, é transformar a matéria orgânica em matéria inorgânica para devolver à natureza. E as bactérias heterotróficas, elas também podem viver em associação com outros seres vivos, certo? Como, por exemplo, estabelecendo uma relação de mutualismo. É o caso das bactérias que vivem lá no estômago do boi, estabelecendo uma relação mutualística. Elas fazem a digestão da celulose e, em troca, elas vão retirar do boi energia para a sua sobrevivência, além de ter garantido a sua proteção, certo? Vivem lá no rumenzinho dos seres ruminantes, ok? E vamos ter também bactérias que são heterotróficas, porém são causadoras de doenças, né? Estabelecem uma relação com outros seres de parasitismo. Essas bactérias parasitam outro ser vivo, causando doenças para retirar para si tudo aquilo que elas necessitam para sobreviver. Então, em relação à nutrição, as bactérias heterotróficas, elas podem ser decompositoras ou saprófitas, elas podem viver estabelecendo uma relação de mutualismo, como é o caso do que acontece com as bactérias que vivem no estômago dos animais ruminantes, certo? E nós temos também bactérias heterotróficas, que são parasitas, são aquelas bactérias causadoras de doenças. Tudo bem? E eu vou ter bactérias, gente, também, que em relação à sua forma de nutrição, elas são chamadas de autótrofas. Ah, Lusca, mas eu aprendi que os seres autótrofos são aqueles que fabricam o próprio alimento. E quem fabrica o próprio alimento são as plantas. Gente, não só as plantas conseguem realizar esse fenômeno da fotossíntese. Algumas bactérias, elas também realizam fotossíntese, assim também como as cianobactérias, certo?
Porém, essas bactérias que realizam fotossíntese, elas não vão realizar fotossíntese igual às plantas, porque nas plantas a energia utilizada é a energia solar e nessas bactérias a energia que é utilizada é a energia de compostos químicos, certo? E as cianobactérias, que são algas fotossintetizantes, elas realizam fotossíntese igual às plantas, bem de boas, certo? Agora vamos falar um pouquinho em relação à respiração das bactérias. Sim, porque bactérias, elas também respiram. Em relação à respiração, as bactérias elas vão ser classificadas em dois tipos. Um grupo de bactérias que gosta do oxigênio e sobrevive bem na presença do oxigênio, e um grupo de bactérias que não gosta de oxigênio e na presença dele elas morrem, certo? O grupo de bactérias que gosta do oxigênio é um grupo de bactérias que eu vou chamar de bactérias aeróbicas. Essas bactérias aeróbicas, elas utilizam o oxigênio para a sua sobrevivência, certo? Elas utilizam esse oxigênio para a quebra de glicose, para, através dessa quebra da glicose, produzir energia. Já as bactérias anaeróbicas, elas não vão utilizar esse oxigênio para quebrar a glicose. Elas vão utilizar um outro composto, certo? Por exemplo, bactérias que fazem a fermentação láctea, a fermentação do leite, bactérias que realizam a fermentação alcoólica, são essas bactérias aqui, ó, esse grupo de bactérias anaeróbicas, as que não gostam do oxigênio. Se você parar para pensar, você passa o dia inteiro, né, distribuindo sorriso por aí, falando com as pessoas, e o seu hálito é um hálito fresco, um hálito saudável. Porém, quando você dorme, que você acorda com aquele bafo de matar-leão. Por que você acorda com bafo de matar-leão? Porque durante o dia, como você fala muito e produz muita saliva, e na saliva contém água, e na fórmula da água contém oxigênio, essas bactérias que não gostam do oxigênio, elas não vão aparecer. Porém, à noite, quando a produção de saliva diminui, a quantidade de oxigênio quase não existe, essas bactérias anaeróbicas que não gostam do oxigênio, elas vão povoar a sua boca, fazendo que quando você acorde no dia seguinte, pela manhã, você esteja com bafo de matar-leão, certo? Então, é só você lembrar, o bafo de matar-leão que eu tenho é devido a quem, gente? É devido a essas bactérias anaeróbicas. É devido a essas bactérias que não gostam do oxigênio. Como exemplo também de bactérias anaeróbicas, nós temos o Clostridium tetani, que é a bactéria causadora do tétano. Ela vive fechadinha, ela gosta de local fechado, isolado. Por quê? Porque na presença do oxigênio ela não vai sobreviver. Tudo bem? Vamos falar agora de bactérias que são benéficas, certo? Porque nem todas as bactérias são ruins, são causadoras de doenças. Nós temos, por exemplo, gente, bactérias, que nesse caso aqui são as bactérias anaeróbicas, certo? Elas não gostam lá da presença do oxigênio. E essas bactérias, elas vão permitir a produção, ó, de quê? A produção do iogurte que você consome aí na sua casa, a produção da coalhada. Sua mãe manda você comprar leite, você compra, quando chega ela manda você atucalhar, você tá atucalhando. Ela disse, se você deixar derramar, eu mato você. Aí você olhou o zap, 2 minutinhos, o leite derramou, ela deu uns gritos em você, mas não lhe matou. Você tá aqui assistindo esse vídeo, certo? Depois ela vai lá, tampa. Por que ela tampa? Para fazer coalhada. Porque ali não existe a presença do oxigênio quando esse leite está vedado. E sem a presença do oxigênio, essas bactérias anaeróbicas, elas conseguem reproduzir, sobreviver e fazer, ó, essa coalhada aqui bem bonitinha, que vocês adoram para comer com farinha, com açúcar, certo? As bactérias fermentadoras também produzem os vinhos, certo? O vinagre que a gente usa aí a gente usa em casa para temperar as saladas, certo? Temos as bactérias benéficas, que são as bactérias que vivem em associações mutualísticas, certo?
que são aquela associação onde os dois envolvidos eles são beneficiados, como, por exemplo, as bactérias que fazem parte da nossa flora intestinal, certo? Para permitir que a gente tenha o punzinho aí saudável, ok? As bactérias que eu tinha falado para vocês anteriormente, no vídeo anterior, o Yakult, que é um leite fermentado rico em lactobacilos vivos. Lacto vem do leite, bacila é a forma das bactérias, e vivos porque vive aqui, ó, no nosso intestino, ajudando, preservando a nossa flora intestinal, certo? E nós vamos ter, gente, as bactérias que são patogênicas, as bactérias causadoras de doenças, que nós vamos ver agora.